Você precisa descansar. Você tem feito muitas coisas e assumido muitas responsabilidades que têm levado você a um nível de desgaste que talvez você não esteja percebendo. Talvez você olhe para si mesmo, como eu fiz há alguns meses, e diga: não, eu não estou estressado, eu não estou estressada, tá tudo bem, eu estou assumindo as minhas responsabilidades, eu tenho muitas coisas para fazer, mas tá tudo certo, eu estou até conseguindo dormir bem. No meu caso, eu durmo muito fácil, então eu não tenho problemas para dormir. Mas eu não me considerava uma pessoa estressada, uma pessoa que tinha muitos afazeres, que estava sobrecarregada. E por causa disso, então, eu comecei a ter alguns problemas de estômago, comecei a ter algumas dores de estômago que não passavam por nada. Até que então chegou um momento, faz 2 meses aproximadamente, que o meu marido precisava fazer uma viagem a trabalho e ele me convidou para vir com ele. E daí ele disse assim: por que ao invés de você trabalhar normal, porque eu posso trabalhar remotamente, né, em alguns períodos, por que ao invés de você fazer isso, você não tira 5 dias de férias para não fazer absolutamente nada? Você não vai trabalhar, não vai estudar para sua pós, você não vai ter que cuidar da casa, enfim, dos afazeres, você só vai descansar. Sabe o que aconteceu quando meu marido falou isso para mim? Eu comecei a chorar. Porque eu olhei para mim mesma e falei assim: como assim eu não vou fazer nada por 5 dias? Isso não existe no meu mundo. Eu sempre tenho que fazer alguma coisa, eu sou uma pessoa produtiva, eu gosto de acordar cedo, eu tenho minha pós-graduação, eu tenho meu trabalho, eu tenho a casa para cuidar, eu tenho meu marido, enfim. Eu não posso ficar parado, eu não posso me dar o luxo de ficar parado. Eu tenho o canal aqui do YouTube e nesse momento eu percebi então que na verdade eu estava negligenciando o meu tempo de descanso. E mais do que isso, sendo bem sincera aqui com você, falando abertamente, eu estava pecando contra Deus, porque descansar é um mandamento. E eu não estava me dando esse período de descanso. E como eu falei, né, eu estava refletindo no meu próprio corpo. E eu resolvi então trazer esse tema aqui para o canal, principalmente até porque, né, faz uns 2 meses mais ou menos que eu postei o último vídeo. Então todo esse período tem a ver com essa questão do descanso também. Mas enfim, eu fiz esse parênteses todo para dizer para você que nós precisamos descansar. Eu aprendi nesse período, Deus foi usando essas circunstâncias para me ensinar sobre o descanso. E é isso que eu quero trazer hoje para você. Se você for observar, os vídeos que a gente tem no YouTube, normalmente eles não falam sobre descansar, mas falam sim sobre como você se tornar mais produtivo, como você melhorar o uso do seu tempo. E eu acredito, sem dúvidas, que isso é extremamente importante. Mas, por outro lado, a gente tem que entender que nós não somos invencíveis. E por mais que pareça ser tão bobo falar isso, né? Porque todo mundo sabe que não é invencível. Mas eu percebi que eu estava colocando todo o meu valor como pessoa na minha produtividade. Mas o nosso valor não está nessas coisas. Mas está em saber, primeiro, que a nossa produtividade ela tem que ser para um propósito, que é glorificar a Deus. Se não for para isso, não adianta você ser produtivo, porque vai ser perda de tempo na sua vida. E sabendo que então a gente precisa ser produtivo para a glória de Deus, nós precisamos entender também que faz parte da produtividade o descanso. Aliás, eu acho interessante, né, que Deus estabeleceu um mandamento de não fazer nada. Olha só que beleza! Esse eu acho que é o mandamento mais legal que tem. Só que a gente não valoriza. Porque Deus falou assim, ó, um dia da semana vocês não vão fazer nada, é preciso descansar, para de trabalhar, para de se preocupar com os seus e-mails, para de responder mensagem. É nesse momento que o nosso cérebro vai se reorganizar, que a gente vai organizar as nossas ideias, que a gente vai conseguir dar uma pausa para que, né, as coisas voltem a ser centradas, porque a nossa semana é muito corrida. Para mim, isso é muito difícil de fazer, vou ser bem sincera com você, porque chega no final de semana, eu quero organizar a casa, eu quero limpar, eu quero fazer um monte de coisa, eu quero colocar, às vezes, as aulas da minha pós-graduação que eu não consegui assistir durante a semana, eu quero colocar em dia. Então eu percebi com tudo isso que eu estava negligenciando a ordem de Deus de descansar. Eu estava literalmente pecando contra o Senhor e prejudicando a mim mesma, o meu próprio corpo. E o descansar é uma prova de que você confia em Deus, de que você aceita suas limitações, de que você não vai conseguir cumprir tudo aquilo da sua lista que você quer fazer, que você precisa fazer. É um momento em que você vai reconhecer que Deus tem o controle da sua vida,
que mesmo você não fazendo nada em um dia da semana, que Deus está no controle, que Ele é o nosso provedor, que Ele é aquele que vai suprir as nossas necessidades, que tudo que nós precisamos não depende apenas de nós. É verdade, nós devemos trabalhar, nós precisamos correr atrás das coisas, não podemos ficar parados, mas a gente não pode permitir que esse senso de produtividade, de valor que às vezes a gente coloca em nós mesmos a partir de uma vida eficiente, a gente não pode permitir que isso tome o lugar no nosso coração de quem realmente Deus é. Mesmo na questão da saúde, se você for ver, você pode comer bem, você pode fazer academia, você pode fazer um monte de coisas. De repente, o teu corpo talvez vai sentir, por alguma razão, vem uma bactéria, um vírus, seja lá o que for, e te derruba. E nessa hora você percebe que você não tem o controle de todas as coisas. Nós que somos cristãos, que reconhecemos o senhorio de Deus na nossa vida, que entendemos que nós existimos para servi-lo, para honrar o seu nome, para glorificar o seu nome, para fazer todas as coisas como que para Deus, né, como a gente vê lá no livro de Colossenses, a gente começa a perceber então que existe um equilíbrio que precisa ser colocado na nossa vida. E para encerrar esse vídeo então, tem um livro chamado Redimindo o Seu Tempo, que é um livro de como ser mais eficiente na perspectiva cristã. Olha só, eu li esse livro ano passado, acho que foi. É um livro muito bom, muito bom mesmo. Até posso fazer um vídeo sobre ele aqui no canal, se você quiser. Deixa nos comentários para eu saber o que você acha, se você já leu, enfim. Eu posso revisitar as minhas anotações, fazer às vezes um resumo, trazer algumas ideias aqui, alguns insights para você. Mas o fato é que teve um ensinamento desse livro que me chamou muita atenção, que é o seguinte. Ele falou assim: quando eu e você morrermos, sempre vai ficar alguma coisa da nossa lista por fazer. Em toda a nossa vida, a gente nunca vai conseguir cumprir tudo que nós colocamos ali na lista do que nós temos que fazer. E eu fiquei pensando sobre isso e falei, puxa, é verdade. E isso me levou a outro pensamento. De tudo que é importante hoje para você, que você quer cumprir, que você precisa resolver, o que realmente importa, o que realmente tem valor? Qual é o grau de importância que cada uma dessas coisas tem na sua vida? E o seu tempo com Deus? Será que você já levanta, acorda na correria e não tem tido o seu tempo com Deus? O seu momento devocional, de leitura da Bíblia, de oração? Enfim, eu não quero me estender muito nessa questão, mas ela tem tudo a ver com as prioridades. Então lembre-se que descansar é uma prioridade, ela também tem que estar na sua lista de coisas para fazer, embora seja o mandamento de Deus de não fazer nada. Eu desejo para você uma ótima semana, te vejo no próximo vídeo, se Deus quiser, que Deus te abençoe e a gente se vê. Beijo, fui e descansa.